Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do fuso horário. Bom, antes de mais eu queria pedir desculpas para vocês, que eu me atrasei e não consegui publicar o vídeo ontem, não é? Hoje é segunda-feira, se vocês estiverem a ver na segunda-feira, foi a altura em que eu publiquei o vídeo. Bom, desculpem pelo atraso, tá bom? A partir de agora vamos tentar, eu e a Sara, tentar todos os domingos postar o vídeo. Depois a gente fala melhor no WhatsApp para saber que altura é que vocês preferem ver o vídeo. Mas de qualquer forma, tentar sempre ser ao domingo, tá bom? Então vamos lá continuar. O nosso tema, vocês sabem que estamos a falar sobre valores cristãos e a gente já falou, eu falei há 2 domingos sobre a humildade, a Sara já falou sobre a pureza e agora vou falar eu sobre a fidelidade, não é? E se eu perguntasse para vocês o que quer dizer fidelidade, acho que alguém iria dizer que é ser fiel, né? Ou aquele que é fiel. E pronto. Também é verdade, né? Fidelidade é aquele que é fiel. Mas pronto. Também pode dizer que é qualidade fiel, que é leal, ou então que é verdadeiro ou exato, não é? Tem a ver com a fidelidade, porque não é somente pessoas, também se diz respeito a objetos, não é? Por exemplo, quando uma peça de arte, um quadro ou uma escultura, alguma coisa, se ela se não for fiel, é porque é falsa, né? Então é por aí. Mas pronto, nós hoje vamos nos focar mais em dois versículos chaves. Um fica em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, que eu não consigo usar o telemóvel. Então, tem aqui minha Bíbliazinha. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Pronto. Aqui nesta parte, isto aqui é uma parte em que Paulo está a escrever as cartas às igrejas, e aqui nesta carta em específico a igreja de Esmirna. E aqui no versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pronto. Neste versículo aqui, o que eu queria focar era a parte final do versículo, não é? Que diz que era para eles permanecerem fiéis, serem fiéis, até a morte, que eles iriam ganhar a coroa da vida, não é? E é interessante porque aqui no versículo, não é? Não diz que eles iam passar bons momentos, pelo contrário, estava a dizer que alguns deles iam ser perseguidos, outros iam ser presos, iam ser postos à prova e queriam ter tribulação, não é? E é nessa parte, nessa altura, em que nós realmente temos assim, a oportunidade de mostrar que somos ou não fiéis, não é? Porque é fácil nós estarmos bem, funciona tudo bem, quando está tudo bem, não é? Se está tudo bem, estamos alegres, satisfeitos, é só felicidade, não é? E nesses casos, assim, não há motivo, não é, para haver descontentamento, nem discórdia, está tudo bem. Agora, quando as coisas começam a ficar difíceis, não é? É que aí já é mais difícil. É mais difícil nós mantermos calmos, é mais difícil nós mantermos alegres e satisfeitos, e também é mais difícil às vezes mantermos fiéis, não é? E depois, se a gente começa a pensar, o que é que será que faz uma pessoa deixar de ser fiel?
não é? Algum certo momento ela é fiel durante a sua trajetória de vida e de repente deixa de ser, não é? Quais serão os motivos para isso acontecer? Porque a palavra de Deus diz para nós sermos fiéis e fiéis até ao fim, não é? Porque só quem for fiel até ao fim que vai realmente vencer. Então, eu começo a pensar, o que é que será que pode provocar nas nossas vidas uma mudança, não é? Que de repente nós negamos tudo aquilo que a gente acredita ou deixamos de acreditar. Será que é só tribulação? Será que é só perseguição? Será que é tristeza ou desiludidos, não é? Quando a gente fica desiludido por alguma coisa, ah, a gente começa a pensar e depois vem um exemplo grande que é o apóstolo Pedro, não é? Que a gente vê Pedro, de certa forma Pedro não foi fiel a Jesus naquela altura em que ele negou a Cristo, não é? Porque uns tempos antes ele tinha dito que não iria com Jesus até a morte se fosse preciso, não é? Mas quando apareceu a tribulação e a perseguição, ele negou a Jesus, não é? A gente não sabe o motivo, mas certamente era o medo, não é? Não queria se identificar com Cristo porque ele sabia que ele certamente também iria morrer. E depois, mais tarde, nós vemos Pedro, não é? Completamente diferente. Um Pedro que não tinha medo de se expor, de falar de Cristo, mesmo com perseguição, mesmo com as prisões, não é? Tudo aquilo que ele sofreu, que a gente lê nos Evangelhos. Então, o que é que mudou na vida de Pedro, não é? Tem a ver, se calhar, com o alicerce, não é? Tem a ver com a nossa base. E a base é tudo. E também nós encontramos na Bíblia que a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento deve ser Cristo, não é? Porque quando o nosso fundamento deixar de ser Cristo, dificilmente a gente vai conseguir ser fiel a Cristo, não é? Porque a palavra de Deus é clara e diz: vai chegar a alturas em que a nossa vida não vai estar tudo bem, não vai ser fácil continuar, não vai ser fácil ser fiel. Mas se a gente estiver bem fundamentados e bem alicerçados, não é? Pode acontecer o que aconteça, pode vir perseguição, lutas, tribulação. A gente sabe em quem a gente acredita, não é? E a gente sabe o que virá depois dessas lutas, não é? Então é muito importante a gente pararmos um pouco para pensar, não é? E refletir sobre qual fundamento nós estamos a edificar a nossa casa, não é? Sobre o que é que a gente está a construir na nossa vida. Será que eu deposito as minhas esperanças todas no quê? Naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu consigo fazer, na segurança da casa dos meus pais, não é? Será que eu deposito a minha fé ou a minha esperança toda em uma pessoa, não é? Ou naquilo que eu consigo fazer, ou nos bens que eu possa vir adquirir, ou nos estudos, não é? Porque essas coisas a gente sabe que é passageiro. E se isso passa e nós nos apoiamos a isso, depois não resta nada na nossa vida, não é? Então é muito difícil. Bom, vamos lá, porque acho que isso tem que ser só uns 10 minutos de vídeo e já passou bastante. Outro versículo que eu queria aqui ler com vocês está em Salmos 101, no versículo 6. Salmos 101, versículo 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Bom, aqui diz que os olhos do Senhor varrem a terra e procuram por aqueles que são fiéis, não é? E diz que o Senhor os encontrará, não é? Para quê? Para que esses fiéis habitem com o Senhor.
E é muito interessante, porque é que diz aqui que não somos nós que vamos à procura do Senhor, mas é Ele que vai à procura daqueles que são fiéis, não é? Mais um motivo então para a gente tentarmos fazer um esforço e tentar ser fiel, porque a palavra de Deus também diz, não é? Por exemplo, aquelas parábolas que Jesus contava sobre os servos, não é? Aqueles servos, os que eram fiéis e os que eram infiéis. O que é que acontece? A gente sabe que Deus nos testa, não é? E prova a nossa fidelidade de várias maneiras, não é? Eu peguei o exemplo de Pedro, que talvez seja o exemplo máximo assim de teste, se calhar, que é aquele teste em que se provas a tua fidelidade a Deus, perdes a tua vida, por exemplo, não é? Talvez seja o limite máximo que possa acontecer a alguém, mas Deus testa a nossa fidelidade dia após dia, não é? E com coisas pequenas, como se fosse um teste, ou como se estivéssemos na escola, não é? Aprender a ler, por exemplo. Quando estamos no início, primeiro temos que aprender o abecedário, temos que aprender a formar as sílabas, não é? E só mais tarde é que uma professora faz um ditado ou entrega um texto para a gente redigir. E com Deus acho que é assim. Dia após dia, Ele faz pequenos testes para testar a nossa fidelidade aos pouquinhos. Às vezes são coisas pequenas, como dar um testemunho, não é? Ajudar uma pessoa, evitar uma confusão, falar a verdade, mesmo que signifique que a gente sofra algum tipo de consequência. Enfim, não é? E a gente sabe que existem várias formas, não é? De a gente provar a nossa fidelidade com Deus. E uma delas é a oportunidade que a gente tem de dar um bom testemunho, é a oportunidade que a gente tem de mostrar o amor ao próximo, não é? A oportunidade que a gente tem de ser submisso aos nossos pais, a oportunidade que a gente tem de perdoar, não é? Enfim, nós todos os dias somos testados, não é? E Deus vai testando aos poucos. E eu acho que é importante nós percebemos que às vezes vêm coisas da nossa vida, porque é isso mesmo, é um teste da nossa fidelidade. Bom, eu tinha aqui muitas coisas para falar com vocês, mas o tempo está a passar, não é? Mas nesta, como eu costumo fazer sempre, aqui dar o exemplo de pessoas na Bíblia que foram fiéis, não é? Por exemplo, o caso de Abraão, não é? Quando Deus pediu o seu filho, Isaac, foi um teste de tanta fidelidade de Abraão, não é? Porque ele tinha 1001 desculpas para dizer que não podia ser, não é? Porque Isaac era o único filho que ele tinha e tinha sido uma promessa de Deus, porque é que Deus iria tirar, não é? Temos também Daniel, não é? Que foi fiel e por causa da sua fidelidade ele foi preso, não é? Temos também Raabe, e Raabe eu vou deixar para vocês irem pesquisar. Acho que vocês devem saber. Depois deixem no comentário se quem viu o vídeo, aí eu vou saber quem viu o vídeo. Deixem lá no comentário o que é que Raabe fez para que possamos considerar que ela tenha sido fiel. Está bem? Trabalho de casa. Pronto, mais uma vez, desculpem pela demora do vídeo. Vamos tentar afinar as coisas para que saia tudo sempre no mesmo dia, tá bom? Então vá. Beijinhos, abraços, fiquem com Deus e um resto de boa semana para vocês, tá bom? Tchau.